Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, pelo que peço ao Dr. Emerito Chicó que tome o assento para que possa então fazer a apresentação do currículo do professor Dr. Raul Araújo. Muito bom dia, professor Raul Araújo. Dados que eu tenho aqui em relação ao nosso apresentador da conferência magistral são os seguintes. O professor Raul Araújo nasceu aqui em Angola, em Angola, nasceu em Luanda, é natural de Luanda. Portanto, eu tenho como referências institucionais as seguintes. É professor catedrático da Universidade Agostinho Neto, estou a falar das referências, né? Diretor do Centro de Estudos de Direito Público e Ciências Jurídico-Políticas da Universidade Agostinho Neto, é juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional de Angola, membro da Comissão de Reforma da Justiça e do Direito, coordenador da Comissão de Implementação da Reforma Judiciária do Conselho Superior de Magistratura Judicial entre 2017 a 2019, é coordenador da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito de Angola entre 2012 a 2014, decano da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto no período de 2010 a 2012, coordenador executivo do projeto de pluralismo jurídico em Luanda no período de 2017 a 2010, membro da Comissão Nacional Eleitoral de Angola entre 2005 a 2010, reitor da Universidade de Lusíada de Angola no período de 2003 a 2006 e bastonário da Ordem de Advogados de Angola entre 2003 a 2005. Tem a palavra, professor doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso começar? Estão a ouvir-me bem? Estão a ouvir? Sim, perfeito. Então, posso continuar. Portanto, como dizia, começo por saudar o Sr. Professor Domingos da Silva Neto, Secretário de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação. Os meus cumprimentos. É a segunda vez que nos encontramos numa conferência esta semana. Parece que estamos de serviço. Os meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor professor Dr. Carlos Pedro Claver Ioba, magnífico reitor da Universidade de Luege Aconde, excelentíssimo senhor professor Dr. José Mateus Francisco, decano da Faculdade de Direito desta Universidade, Luege Aconde. Aproveito para cumprimentar o meu decano da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, professor Dr. André Vitor, com quem parece ser mais fácil falar com ele por aqui do que estar com ele pessoalmente. Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço à direção da Faculdade de Direito pelo convite que me foi endereçado para fazer a conferência magistral do segundo colóquio sobre o ensino do direito em Angola. É uma honra participar neste evento e poder transmitir a minha experiência no ensino do direito em Angola, que começou, já foi referido, em 1984, 1985, quando ainda era monitor da disciplina de Direito Estatal na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. São 35 anos do ensino do direito, sendo 3 como monitor e 34 como docente nas várias categorias da carreira docente universitária. Ao longo destes anos, dos 37 anos, percorri toda a carreira académica,
monitor, assistente, professor auxiliar, associado e desde 2011 professor catedrático. Fui assistente e depois regente de várias disciplinas de Direito, na vertente de Direito Público, nas áreas de Direito Constitucional, Direito do Ambiente, Ordenamento do Território, Urbanismo, etc. E ministrei cursos, e ministro ainda na licenciatura, mestrado e doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Tive a possibilidade de desempenhar várias funções administrativas na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, sendo decano, vice-decano, presidente da mesa da Assembleia Geral. Como já se disse, fui reitor da Universidade Lusíada de Angola, também fui diretor do Departamento de Direito e pertenci ao núcleo fundador da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Portanto, posso dizer que, a nível da universidade, fiz tudo o que era possível fazer-se, entre funções académicas de docência e funções administrativas. Enquanto profissional da área do direito, também trabalhei em várias áreas, como, além da docência, trabalhei em gabinete jurídico do Ministério do Comércio, onde fui diretor do gabinete jurídico, consultor, advogado, bastonário, juiz, etc. Portanto, toda esta informação que eu presto é no sentido de dizer que me sinto à vontade para, mais do que uma conferência teórica, termos aqui uma conversa, algumas reflexões sobre o que é o ensino, do que eu entendo sobre o ensino do direito em Angola e quais os problemas que eventualmente ela atravessa e como eu acho que se podem resolver essas questões. A minha intervenção terá duas partes. A primeira que abordará o ensino propriamente dito e a segunda sobre as saídas profissionais e o mercado de trabalho. Comecemos pela primeira parte. O ensino do direito em Angola começou há 42 anos com a abertura da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em 1979. É verdade que já vão alguns anos, mas historicamente representam muito pouco tempo. Ele estava centralizado em Luanda, mas progressivamente esta faculdade foi abrindo alguns núcleos em algumas províncias, nomeadamente Huambo, Bengala, Huila e Cabinda. Até o ano de 1998, 1999, apenas esta faculdade fazia a formação de licenciados em Direito. Em 1998, princípio de 1999, foram inauguradas as 3 primeiras universidades privadas de Angola. Posteriormente, começou-se um processo de abertura de novas universidades públicas, com a criação das regiões académicas e também a criação de várias universidades e institutos superiores privados. Com esta abertura massiva, chamemos assim, de instituições de ensino superior, se por um lado se democratizou e multiplicou a formação de juristas em todo o país, por outro lado começamos a conhecer os problemas normais da chamada crise de crescimento. E porquê? Porque se é verdade que não faltam candidatos a serem formados, também é certo que há uma crise de qualidade na formação de muitos jovens. Isto porque sentimos a falta de docentes qualificados nas diversas instituições. E aqui não falo apenas nas instituições privadas, refiro-me às instituições públicas, a começar pela instituição pública mais antiga, que é a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto.
naquela instituição também sentimos ainda e bastante a falta de docentes qualificados. A juntar a este problema, aos problemas abordados, temos ainda a chamada febre de ser doutor que impera no nosso país. A querer ser doutor a qualquer preço, não importando a forma de se obter o comprovativo final de licenciatura. Temos assim que o primeiro problema que encontramos no ensino do direito é similar ao que se passa nas outras áreas de formação. Por um lado, alunos que provêm do ensino médio com graves deficiências de formação. Por exemplo, e falando na área do direito, fraco conhecimento da língua portuguesa, deficiente ou nulo conhecimento de história universal, filosofia e línguas estrangeiras. A juntar-se a estas deficiências de ensino de base, juntamos a falta de hábitos de estudo, recurso à fraude e falta de medidas efetivas de punição a esta prática. A nível dos docentes, o recurso massivo a licenciados ou profissionais de alguns serviços ligados à área do direito para ministrarem aulas, sem acompanhamento de professores experientes e um desconhecimento bastante grande de aspectos básicos de pedagogia e didática. Entendo que o ensino do direito em Angola é extremamente formalista, incidindo-se a formação no conhecimento de códigos e leis, sem uma perspectiva crítica e analítica. Esta é, de facto, um dos grandes problemas que nós temos. Portanto, nós, a nível das faculdades, e eu falo nisso com base na experiência que tenho, e dos vários debates que têm havido sobre esta matéria, de facto, reconheço que a tendência que existe nas faculdades de Direito, no nosso país, e não só, é muito o de transmissão de conhecimentos das várias leis, dos vários códigos, dos princípios, da teoria, mas de tal forma que há com que uma formação apenas de transmissão de conhecimentos e os alunos quase que têm que decorar tudo o que lhes é dito, porque se não o fizerem, depois terão muitas dificuldades nas provas de avaliação, quer escrita, quer oral, porque todos nós sabemos isso, eu já fui aluno há bastantes anos, se muitas das vezes não transmitimos no papel aquilo que está nos apontamentos, aquilo que está nos livros, a avaliação do professor normalmente é negativa. Portanto, aqui há um aspecto que, de facto, que temos que mudar. Essa ausência da perspectiva crítica e analítica deve ser ultrapassada. Verificamos também uma ausência durante a formação de contactos com a vida prática do direito, de tal sorte que quando o estudante termina o curso, está perante um dilema. Estudou muito, aprendeu e conhece muitos artigos e leis, mas não sabe muitas vezes como as interpretar e aplicar em o significado do que estudou. Por exemplo, conclui-se uma licenciatura em Direito sem nunca se ter aprendido a fazer um relatório ou um requerimento, sem nunca se ter visto um processo judicial, sem nunca se ter visitado e ver como funciona um tribunal, um cartório judicial, um serviço de registro, um notariado, sem nunca se ter passado por uma esquadra policial para ver como é que funciona todo o processo de autuação dos vários processos que lá surgem. O resultado está no que vimos no dia a dia. Quando se pergunta a um recém-licenciado o que ele pretende fazer perante
Aliás, a ideia é diferente. Quando muitas das vezes se pergunta a um recém-licenciado o que é que ele pensa sobre determinada matéria, e pede-se a este recém-licenciado um parecer sobre determinados assuntos, num serviço qualquer, o que é que nós vimos? Vimos que esse jovem, a sua tendência é a de fazer uma citação bastante grande de leis, fazer uma referência grande de diários da República, utilizar os termos mais difíceis possíveis e o que coloca a pessoa na seguinte dúvida: afinal, o que é que este doutor está a tentar dizer? Esse é um aspecto que eu tenho nas conversas que tenho tido normalmente com jovens que entram para a advocacia, chamo sempre a atenção. Quando alguém vos pergunta como resolver um determinado problema, essa pessoa não quer saber quais são as leis que existem sobre a matéria. Não quer saber qual é o Diário da República, porque se ele quisesse conhecer o Diário da República, ele compraria o Diário da República ou pediria a alguém para o ler. O que as pessoas querem é saber, perante aquele problema, como o resolver, quais as soluções para resolver aquele problema. O jurista é exatamente preparado, deve ser preparado para dar respostas e não para explicar o que está na lei. Porque senão não havia necessidade de se procurar o jurista. Mas esta é uma deformação resultante do tipo de formação que é feito normalmente nas nossas instituições de ensino superior, particularmente nas faculdades de Direito. Perante esta realidade, pergunta-se o que se deve fazer para se alterar este estado de coisas. As respostas, naturalmente, não são fáceis de se dar, nem existem soluções do tipo chave na mão. A primeira coisa a fazer, em meu entender, é o de se fazer uma séria reflexão sobre a organização dos cursos de Direito e repensar nas saídas profissionais que determinado curso pode ter. Isto significa que se deve, desde logo, afastar a tendência de se fazerem cursos de Direito com o mesmo plano de estudos. O Direito é muito complexo e está a desenvolver-se de forma muito rápida. Não é possível, nos dias de hoje, termos pessoas que são especialistas em tudo, isto é, em várias áreas do chamado direito público, direito privado ou comercial, etc. E eu aqui refiro-me a um aspecto muitas das vezes engraçado, que quando em várias áreas aparecem candidaturas de pessoas a dizer eu sou especialista em direito constitucional, direito administrativo, direito comercial, direito fiscal, direito... É uma lista de uma especialista numa série de áreas do direito. E eu, normalmente, quando vejo esses currículos, ponho-os de lado porque dizem, bom, então estou perante um especialista em nada. Quem quer ser especialista em tudo acaba por ser um especialista em nada. E, portanto, esta é uma pessoa que, de facto, toca demasiados instrumentos para poder ser um bom profissional. É verdade que na vida musical temos pessoas que tocam todos os instrumentos musicais, e é possível que também, em direito, nós tenhamos, se a formação for bem feita, termos juristas que de facto estão à vontade, têm as bases para poder compreender e estudar e pronunciar sobre várias matérias. Mas dizer que eles são especialistas em tudo é muito complicado. Portanto, referia-me à questão da formação ou da organização dos cursos de Direito. Aliás, uma matéria nova,
uma matéria que está em discussão. Sua Excelência, o seu secretário de Estado, referiu-se há pouco, e nós, a nível da nossa Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, também nos pronunciamos há pouco sobre esta questão, e depois de muitas sessões de trabalho. Não é fácil nós estruturarmos um curso de Direito onde se dê muito pouca margem a que haja diferenças na organização do curso. Isto por quê? Porque nós podemos ter faculdades que estão mais inclinadas para fazer a formação de juristas para as áreas de direito público. Por exemplo, há quem diga que a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto é uma instituição mais vocacionada para preparar pessoas que vão para as tradicionais áreas do direito, como magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados, também políticos, porque nós somos um fornecedor bastante grande fornecedor, entre aspas, de quadros para a vida política do país, mas depois temos algumas dificuldades já de dizer, pelo menos eu, de dizer que temos muitos bons especialistas nas áreas ligadas à área económica. Portanto, a nossa Faculdade de Direito, apesar de ter uma especialização no final do curso, não está muito vocacionada para formar muitos especialistas na área empresarial, na área económica, como disse, apesar da especialidade que temos. Mas sei que em Angola há outras faculdades de outras universidades públicas e privadas que, de facto, a sua formação, a formação dos seus juristas estão muito viradas principalmente para a área empresarial e para a área do direito privado. Portanto, isto para dizer que é normal que isto assim aconteça, é normal que exista na formação dos juristas essa tendência, portanto, e o pretender fazer-se cursos com um tronco único, como está proposto, de 70% de formação idêntica e apenas uma percentagem de 30% para as faculdades, as universidades poderem introduzir especializações, vai fazer corrermos o risco de fazer formação do mesmo tipo de juristas, o que não é bom para o nosso país. Por outro lado, entendo que os planos curriculares, e já que estamos numa conferência sobre o ensino de direito em Angola, daí a razão de ser porque eu tenho estado a abordar a minha intervenção nesse sentido, portanto, dizia que os planos curriculares devem ter igualmente uma componente não diretamente jurídica, como, por exemplo, de sociologia, antropologia e pluralismo jurídico. Para além, claro, das áreas económicas. Nós temos uma tendência negativa de dizer que vai para direito aqueles que não sabem matemática. Portanto, há uma tendência a nível do ensino secundário das pessoas dizerem: não, eu como não sou muito mau a matemática ou não gosto de matemática, vou para direito. E depois, quando se chega a direito, as pessoas nessas condições têm muitas dificuldades. Por quê? Porque o direito, ao contrário do que as pessoas pensam, funciona com lógica. E quem é bom a matemática tem mais facilidades de estudar e de se enquadrar no curso de direito. Podem estar a pensar que eu estou a dizer assim uma coisa meio estranha, mas é verdade. Esta é a experiência, de facto, que existe. Aliás, daí a razão porque em muitos países o ensino da matemática é obrigatório em todas as vertentes do ensino médio. Portanto, quem vai para as ciências, para as áreas das ciências sociais, obrigatoriamente tem de ter matemática, assim como quem vai para as áreas de ciências exatas, com
programas de matemática diferentes, por exemplo, quem vai para ciências exatas, quem vai ser engenheiro, por exemplo, ou quem vai para as áreas ligadas às arquiteturas, etc., tem que ter um domínio de matemática muito diferente de quem vai para direito ou quem vai para a economia. Mas quem vai para a economia é uma área de ciências sociais que tem que ter um bom conhecimento de matemática, porque senão vai começar a ter muitas dificuldades na sua atividade. E o jurista que pretende ser um especialista na área económica tem que dominar a matemática. Portanto, quem quiser, jurista que queira ser um especialista em áreas económicas, desde direito fiscal, direito financeiro, consultor de empresas, enfim, em muitas outras áreas ligadas à economia, tem que ter uma boa formação em matérias ligadas à matemática. Daí eu entender que os planos curriculares não devem cair na tentação de dar apenas matérias ligadas ao direito. Essas matérias também complementares devem ser ministradas. O objetivo é de que os estudantes percebam que o direito está inserido numa sociedade e que a sua função é a de regular relações sociais concretas e não o contrário. Isto é o direito que deve impor regras à sociedade e não o contrário. Muitas das vezes nós juristas que somos chamados a apoiar determinados processos, entendemos que cada vez que há um problema na sociedade, a solução é fazer leis. E fazemos essas leis sem falar com os destinatários. E depois temos leis, como é uma realidade que temos no país, temos muitas leis que não servem para nada, apenas para ficarem nos diários da República, porque depois ninguém consegue aplicá-las. Ou são tão inelegíveis, ou tão incompreensíveis, melhor dizendo, que não têm aplicabilidade prática. Dizia que os estudantes de Direito também, ao longo do curso, devem ter programas práticos de contacto com a vida, como, por exemplo, visitas de trabalho a tribunais, esquadras policiais, ao Parlamento, etc. Os estudantes devem também, isso é um aspecto extremamente importante, devem ser incentivados desde o início do curso a participarem em ações de investigação científica aplicada ou de estudos aprofundados de determinadas matérias. Esta é uma orientação que já existe do Ministério do Ensino Superior há alguns anos. É uma orientação que existe da reitoria da nossa universidade, mas que ainda se faz sentir muito pouco. Portanto, todos os cursos, todos os trabalhos, aliás, de investigação científica que se façam, quer a nível da faculdade, quer ainda a nível dos centros de investigação, de estudo e investigação científica, devem ter sempre a preocupação de enquadrar estudantes para que eles comecem, desde o princípio da sua atividade, a ganharem hábitos de estudo, a ganharem hábitos de investigação. Falemos agora, e finalmente, nas saídas profissionais e mercados de trabalho. O maior desafio de um recém-licenciado é o de saber fazer as suas opções de saída profissional, ao mesmo tempo que encontra um emprego. As minhas recomendações aqui são simples. Primeiro, só se conseguem pôr no mercado de trabalho quem for um bom ou ótimo profissional. Isto requer ser competitivo, leal e responsável. Portanto, eu quando falo em bom profissional, é efetivamente um bom profissional, uma pessoa que seja dedicada, uma pessoa que esteja sempre disponível a desenvolver e bem o seu trabalho, que estude bem e que faça bem aquilo que vai fazer. Para isso,
tem que ser competitivo. Uma coisa que, infelizmente, nós, a nível das nossas instituições de ensino, não incentivamos, que é o ser competitivo. E vou dar um exemplo. Por exemplo, de uma diferença de ensino que nós temos em Angola comparativamente à África do Sul. Na África do Sul, o espírito competitivo começa a ser feito, ou assim, incentivado desde a creche. Os alunos começam, ainda a partir da creche, a serem incentivados, por exemplo, a lerem. Para o efeito, é-lhes dado o seguinte indicador: vocês têm que ler X livros. E quem conseguir ler esses X livros tem um prémio, e que não são prémios monetários, portanto, tem um prémio qualquer, uma menção qualquer dada pela creche. Se conseguir ultrapassar aquele número de livros, tem um outro incentivo. E assim durante toda a formação. Quem ali estuda sabe que quem for a copiar, apanhado a fazer cábula, é denunciado pelo colega da sala, da prova. E eu digo isso à vontade, porque tive vários filhos a estudarem naquele país. Portanto, o colega, quando vê o outro colega na prova a fazer cábula ou a tentar fazer cábula, chama o professor e diz: professor, aquele colega ali está a utilizar cábulas. E isto por quê? Porque ele tem consciência que quando terminar o curso, no mercado de trabalho, aquele que fez cábula, se terminar o curso com boas notas, vai conseguir um emprego melhor do que ele. Porque ele está a fazer um esforço muito grande que não faz ser no final ser reconhecido, porque o outro que utilizou meios fraudulentos conseguiu impor-se melhor do que ele. E, portanto, a outra pessoa vai ter melhores empregos, vai ter melhores oportunidades do que aquele que, de facto, fez um esforço maior. Ora, fazer-se esse combate à fraude, a partir desde o ensino secundário, universidade, etc., está a garantir essa competitividade entre os próprios estudantes, por causa do mercado de trabalho que vem a seguir. Portanto, dizia que a posição a nível do mercado de trabalho é que quem termina a licenciatura deve escolher uma área de trabalho que lhe permita ser um bom especialista, destacando-se de entre os demais. Em suma, deve fazer tudo para ser o melhor dos melhores. Só quando nós nos colocamos nesta situação de não querer ser apenas um, querer ser um de entre os outros, melhor que os outros, é que nos vamos tornar um belíssimo profissional. Não o melhor que depois não utiliza regras de ética, não. As regras éticas são fundamentais. Nós, para conseguir aquele princípio que diz de que o que importa é o fim e não os meios para atingir o fim, isto, para nós, na vida profissional e na vida pessoal, não deve ser uma regra. Isto, de facto, é extremamente negativo. Quando eu digo que devemos querer ser o melhor dos melhores, é porque, de facto, tendo essa preocupação, vamos fazer tudo para conseguir melhores empregos, melhor reconhecimento e, naturalmente, melhor salário e melhor reconhecimento social. Há muitos anos, em 1994, quando estava a fazer o mestrado, isso e já estou quase a terminar a minha intervenção, estava a almoçar com o meu orientador de mestrado, que era o professor Dr. Joaquim Gomes Canutilho. Estávamos a almoçar em Coimbra, eu, o professor e um colega do Brasil.
E o professor Canutilho disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci, é o seguinte: Raul, nós temos duas formas de nos impor na sociedade. Uma é pela via do dinheiro, a outra é pela via do conhecimento. Eu acho que o Raul não tem jeito nenhum para ganhar dinheiro, portanto, a sua saída é pela via do conhecimento. Portanto, isto é o que eu também transmito aqui, porque, de facto, a maior parte dos angolanos, se quiserem afirmar, é pela via do conhecimento, porque aquela forma de afirmação de dinheiro, pelo menos pela via fácil, não está fácil. E a PGR está muito atenta a essas situações de vontades de ganhar dinheiro pela via muito fácil. Portanto, se já deu o que tinha a dar. Portanto, esta via, e os que o fizeram hoje têm muitos problemas a dormir. Ao mínimo barulho na porta, ou a mínima campainha que toca, nunca sabem, são os colegas da Procuradoria-Geral da República ou do SIC que nos estão a fazer uma visita. Portanto, dizia que um outro aspecto que se pede é que os licenciados em Direito contribuam para o estudo do que deve ser a relação entre o direito formal e o direito costumeiro e a sua relação e pontos de contacto num contexto de previsão constitucional em que a lei e o costume têm o mesmo peso constitucional. Este é um desafio num país como o nosso, de pluralidade jurídica e cultural, a que os juristas têm uma palavra importante a dizer. Vejo o senhor professor doutor João Valeriano aqui entre os convidados, é uma das pessoas que tem estado a abraçar este desafio. Temos conversado um bocado sobre estas matérias, ele tem trabalhado muito mais do que eu nesta matéria, e fica, de facto, aqui um desafio a todos os colegas e à própria Universidade da Lunda Norte para que assuma também esta preocupação de incentivar as pessoas, os estudantes, os docentes, a dedicarem-se ao estudo das questões ligadas ao pluralismo jurídico. Nós, cada vez mais, temos um problema sério de relacionamento entre o direito formal e o direito costumeiro. O nosso país assumiu, a nível da Constituição, no seu famoso artigo 7º, um desafio bastante grande. E o artigo 7º coloca a lei e o costume com a mesma dignidade constitucional. E nós sentimos que os nossos profissionais de direito ainda não conseguiram perceber que hoje não estamos mais perante aquele princípio de condenação do costume contra leges. Aquilo que eu aprendi quando estava na faculdade, que o costume só vale quando é contra a lei. Não. Agora o costume só pode ser condenado quando é contra a Constituição. O costume tem a mesma validade jurídica que tem a lei. Como casar, como conciliar o direito e o costume não é o único. As regras do direito costumeiro variam de região para região. Numa mesma província, nós encontramos regras costumeiras muito diferentes umas das outras, e é a universidade, são as faculdades de direito que têm um papel-chave neste processo de investigação, neste processo de estudo, para que os nossos estudantes, quando chegarem à vida profissional, não se coloquem, por exemplo, enquanto magistrados judiciais ou do Ministério Público, a olhar para um facto que ocorre, que eles estejam a decidir e que não consigam entender porque é que as pessoas dizem que seguiram regras costumeiras. Portanto, esta é uma realidade do país e nós não podemos fugir à realidade do nosso país. Portanto, para além desse aspecto, que eu perdi um bocado
não diria perder tempo, mas chama a atenção que é um dos aspectos mais importantes que nós temos neste momento. Há outras áreas que, de facto, devem merecer uma atenção especial dos nossos jovens. São áreas de direito que hoje estão a nascer cada vez mais e se desenvolvem. Eu, há bocado, quando comecei a falar, referi-me, disse que esta semana já me tinha encontrado numa conferência com Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado de Ensino, Secretário de Estado para a área da Ciência, Tecnologia e Inovação, portanto, o nome é um bocado grande, Sr. Secretário de Estado, que foi uma conferência muito interessante em que falamos de bioética, falamos da relação da bioética e do direito, e fiquei a saber que hoje há formações e que já começaram há muitos anos, e já temos em Angola algumas pessoas a trabalharem nessa matéria, muito poucas, em especializarem-se no que se chama de biodireito. E já há mesmo curso de doutoramento no exterior sobre esta matéria. Portanto, temos também desafios outros relativamente, por exemplo, a especialistas na área da proteção de dados. Só para se ter uma ideia, hoje a informatização tem levado ao desenvolvimento muito grande de novas outras áreas de negócios. E uma delas é exatamente ligada à questão do tratamento de dados. Nós temos uma Agência Nacional de Proteção de Dados e ela não surgiu por acaso. Por exemplo, as grandes empresas como o Facebook, a Google, etc., o seu negócio é exatamente negociar os dados das pessoas que frequentam portanto, quem está no Facebook, quem está no WhatsApp, quem frequenta e passeia pelo Google, e hoje ninguém vive já quase sem consulta ao Google. Estamos a fornecer diariamente, a cada momento, informações sobre nós, que eles depois negociam e vendem a outras empresas comerciais, etc. Daí a razão porque muitas das vezes abrimos o e-mail e encontramos muita publicidade que nos é enviada, que não é por acaso, é porque essas empresas sabem muitas das vezes o que é que nós queremos, qual a nossa tendência de inclinação de compras ou de interesses, porque foi o Google ou foi uma empresa ligada a essas áreas das redes sociais que forneceu e vendeu essas informações. E em Angola já conheço 2 ou 3 jovens que de facto se estão a especializar nessa matéria. Aqui fica um desafio. Portanto, eu vou terminar dizer o seguinte, portanto, este colóquio, o segundo colóquio sobre o ensino do direito em Angola, pretende refletir sobre o ensino do direito no século XXI. Meus votos é que se expandam as preocupações, a pensar também no que deve ser o direito no século XXI e a forma de inserção dos profissionais do direito neste presente que já é futuro. Angola vive uma etapa de grandes desafios para o seu crescimento e desenvolvimento e os juristas têm um papel importante em todo este processo. Assumamos, pois, o nosso papel na sociedade. Concluo a minha intervenção a desejar os melhores sucessos a esta conferência e, uma vez mais, os meus parabéns à Universidade, os meus parabéns à Faculdade de Direito pela brilhante iniciativa que teve em realizar esta conferência. Magnífico reitor da Universidade, Luís Jaconde, os meus parabéns e muito obrigado pelo convite que me foi feito. Obrigado.